Meus amados irmãos, graça e paz sejam multiplicados na vida de todos vocês. Amém? Que alegria estar aqui na Igreja Batista da Graça, mais uma vez, mas desta vez com o privilégio de ministrarmos a palavra do Senhor. E como eu sempre digo nas igrejas em que eu passo, ministrando para as mulheres, sempre nesta época de aniversário das mulheres, na programação de MCM, eu costumo dizer que é a festa mais bonita da igreja. É ou não é? É a festa mais bonita, porque as mulheres fazem as coisas bem feitas, me desculpe os homens. Mas olha que coisa linda, a decoração, tudo lilás, as irmãs com a farda, o cântico, que coisa linda, irmãos. Tudo perfeito para a glória de Deus. Eu tenho certeza que tem irmãs aí que estão com sandália também assim, na cor lavanda, como eu. Algumas estão com as unhas pintadas também de lavanda, como eu. Tem ou não tem? Tem alguém aí assim? Alguma está com brinco, ali, Algum está com brinco também lavanda, Alguma presilha no cabelo, capa de celular, Somos todas MCM. E é tão linda essa cor, é tão linda a gente ver a festa do Senhor, a alegria da igreja do Senhor em festa, transbordando sempre a alegria. Então, como eu disse no início, me desculpe os homens, mas é a festa mais linda que a igreja tem, é a festa da MCM. Brincadeiras à parte, irmãos, a igreja do Senhor sempre vive em festa. A igreja do Senhor está sempre em alegria. A igreja do Senhor tem a alegria de servir a Deus, um privilégio grande, de servir ao Deus da alegria, ao Deus da beleza. E que lindo ouvir a irmã falando na frente que o nosso Deus é apaixonado por jardim. E nos criou, e colocou o homem lá no jardim, Poderia ter colocado numa casa bela como a nossa, mas ele preferiu colocar no jardim, porque de fato, nosso Deus é apaixonado por jardim, é apaixonado por flores, é apaixonado por frutos, por árvore, por multiplicação, por frutificação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando o pastor me fez o convite, em seguida ele me enviou o card, aí eu procurei no card uma divisa, e não encontrei a divisa. Aí as irmãs postaram lá no grupo da União Feminina um novo card já com a foto das irmãs que estariam ministrando, e eu procurei também, não tinha divisa. Vi que as irmãs hoje, ao falarem aqui, leram o Salmo 92. Por quê, irmãos? Porque quando nós pensamos em florescer, nós pensamos em texto como o Salmo 92, porque de fato o justo vive para florescer. E florescerão como a palmeira, crescerão, A palavra diz que serão árvores grandes e árvores que se multiplicam, E a gente vai ver em vários outros textos da Bíblia falando sobre o florescer da igreja, sobre o florescer do justo. A importância do justo está crescendo, está se multiplicando, está vivendo nesta terra para a glória de Deus, anunciando o Evangelho. Porque o justo se multiplica quando ele anuncia o Evangelho. Prosperidade pessoal é importante, é bom, mas a multiplicação no reino de Deus, quando você é próspero, quando você anuncia a palavra e vê a igreja se enchendo de salvos, não existe prosperidade maior. É aí que a igreja cresce, é aí que o justo está florescendo. É ou não é? O justo floresce quando ele dá frutos para o reino de Deus. Mas, irmãos, eu não sou aquela pessoa romântica. Nunca fui romântica em nada na minha vida. Sempre fui certinha assim, mas nada de romantismo. Portanto, quando eu pensei nesse texto florescer, quando eu vi que o pastor me enviou, eu falei, nossa, que coisa linda. É um tema que dá para a gente falar sobre flores. A gente pensa logo. É um tema que a gente dá para falar sobre árvores, sobre fruto, sobre a multiplicação da igreja. Mas, como eu disse, eu não sou romântica. E eu quis trazer para os irmãos hoje um texto diferente, que fala de renovo também, que fala de esperança também, que fala também de um florescer, mas é baseado primeiramente numa morte, em mortes, aliás, em sequidão,
E eu gostaria de ministrar esta palavra para os irmãos nesta manhã, não falando do Salmo 92, mas falando de Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos. Aí os irmãos podem pensar, o que Nete quer falar no vale de ossos secos, se o tema é tempo de florescer? Vamos ver o que a palavra diz para nós. Abram a palavra, Ezequiel, capítulo 37. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, não é, em florescer, a gente lembra muito poesia, a gente lembra muito semente, a gente lembra muito crescimento, a gente lembra frutos, a gente lembra multiplicar. Mas eu vim falar de outro texto, de esperança também, mas esse outro texto. E que nós sejamos, irmãos, sementes também que brotam, porque há esperança para nós. Ezequiel capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui está bom e a gente vai prosseguir mais um pouco depois. Irmãos, é normal em nossas vidas a gente fazer promessas. E geralmente, não é, Rita, você que fez aniversário recentemente, é normal a gente fazer promessas, os nossos votos diante de Deus, quando nós fazemos aniversário, porque a gente quer uma mudança de vida, a gente se pergunta o que foi que nós fizemos, né? O que pode ser mudado, e a gente faz os nossos votos diante de Deus. E fazemos também, comumente, no início de ano, ou quando algo aconteceu em nossas vidas, e que a gente precisa fazer um voto, e esse voto muitas vezes é de mudança, é de melhorarmos os nossos relacionamentos, sejam eles financeiros, sejam eles relacionamentos familiares e tantos outros. São muitas promessas que nós fazemos no dia a dia, né, para nós nos organizarmos. Segundo pesquisa nacional, irmãos, eu estive pesquisando, diz que apenas 10% das pessoas que fazem promessas cumprem os seus votos. Imagine aí, 10%. 90% cai no esquecimento. Esquece os votos que fazem. E aí eu fiquei analisando sobre isso. Será que e eu faço essa mesma pergunta para a Igreja do Senhor nesta manhã. Será que nós estamos inseridos nos 90% que vencem? Ou nos 10% que vencem, ou nos 90% que caem no esquecimento, que esquecem das promessas que fazem diante do nosso Deus. E aí a gente olha para esse texto e a gente pensa, podemos também renovar as nossas vidas? Sim. Podemos também vencer cumprindo nossos votos? Sim. Porque a palavra diz que há esperança até para aquilo que está morto. Há uma possibilidade de florescimento. E aí, como a igreja do Senhor pode florescer? A palavra diz nos versículos 6 desse texto, no versículo 13 e também no versículo 28,
que há uma possibilidade de florescimento, de renovo, de haver esperança em nossas vidas quando nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos. Há essa possibilidade. O que é que esses 3 versículos diz? Por 3 vezes o texto está dizendo: e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, pelo contexto histórico aqui no texto, o contexto histórico vivido pelo profeta Ezequiel, logo nós vamos tomar um certo conhecimento de que Israel, a nação, havia perdido a esperança. Estavam vivendo como mortos, tudo isto porque não conheciam verdadeiramente a Deus. Mas Deus, Ele estava se revelando, a seu povo através do profeta Ezequiel. E Deus, Ele trabalha com o povo como trabalha com nós também com um propósito. Tudo que Deus faz por nossas vidas é porque Ele tem um propósito. E o propósito é de nos fazer florescer. O propósito é de nos renovar. O propósito é de nos fazer viver. É sairmos da mortalidade, é sairmos do momento que estamos mortos, seja lá que tipo de morte existir em nossas vidas. Deus tem um propósito: nos tirar da morte, nos trazer a vida. Amém? Existe um outro versículo bíblico que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos Deus, nós somos libertos. Quando nós conhecemos Deus, nós também libertamos pessoas. Nós ajudamos pessoas a também ter este conhecimento de Deus. É conhecendo Deus, irmãos, que nós vamos viver, é o que diz a palavra, é o que diz esse contexto. Quando nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos, quando nós conhecemos quem é o Senhor nosso Deus, o que Ele faz por nós, o que Ele pode fazer, o que Ele tem feito, e temos entendimento do que Ele fará em nossas vidas, não dá para ficarmos na mesma posição em que nós ficamos. Nós devemos acreditar que com o Senhor ao nosso lado, irmãos, tudo muda. Que com o Senhor ao nosso lado, a vida. Então, eu e você, como igreja do Senhor, devemos sim fazer os nossos votos e decidirmos por florescer ao lado do Senhor, conhecendo-o melhor. E a palavra vai falar sobre muitos discípulos, muitas pessoas, muitos personagens bíblicos que, por andar com Deus, tiveram as suas vidas transformadas. Por conhecerem Deus, viram histórias transformadas e histórias que chegaram para nós através da palavra. Histórias que nós conhecemos, histórias que também nos ajudam a vivermos, que nos ajudam a florescermos no mundo que a palavra diz que está perdido no pecado. Vamos conhecer melhor a Deus. Vamos desejar conhecê-lo melhor, porque quando a gente conhece, não só nós seremos transformadas, mas pessoas que estão no nosso convívio também serão transformadas. Quantas pessoas nós conhecemos? Crianças que vêm à igreja, igrejas que começam a fazer trabalhos com crianças, ali, de repente, no dia das mães, no dia dos pais, no dia dos avós, as crianças convidam seus entes queridos para viver uma apresentação na igreja, a apresentação deles. E aí os pais, os avós, as mães gostam de ver. Não vou decepcionar o meu menino, a minha menina. Vou lá na igreja, ver a apresentação. Vêm e ficam. Isso é florescer. Crianças que conhecem Deus e trazem os seus entes queridos para Deus. Irmãos, quando o evangelho entra numa casa, há transformação. E isso não acontece só com crianças, não. Isso acontece conosco, servos de Deus. Conhecemos Deus, a nossa casa é transformada. Conhecemos Deus, a nossa vida em geral é transformada. Vida financeira, vida social, física e espiritualmente, as nossas vidas são transformadas. Tudo isso por prosseguirmos em conhecermos o Senhor.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quer ter a sua vida renovada? Busca Deus, deseje conhecê-lo, dia e noite, mas deseje conhecê-lo. E quanto mais a gente conhece Deus, e isso é feito através da oração, é feito através do jejum, é feito através da leitura da palavra. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais também nós vivemos esse momento de multiplicação, de florescimento, porque a gente vê pessoas, por nossa causa, por nosso testemunho, seguindo Jesus, conhecendo também esse Deus. Então, deseje florescer também, conhecendo melhor o nosso Deus. Aí a gente vai lá para o versículo 4, versículo 7, versículo 10. E a palavra vai nos dizer que para nós florescermos, nesse tempo, nós precisamos profetizar. Mas a nossa profecia deve ser corajosa. Tem gente que fala as coisas, irmãos, temendo. Se Deus manda você profetizar, se Deus manda você falar, fale, profetize sobre você, profetize sobre alguém, profetize sobre a igreja, mas profetize, abre a tua boca. A palavra diz nos Salmos que abre a tua boca e eu te encherei. Às vezes a gente pensa, mas nós não sabemos falar. Eu não tenho entendimento para falar. A palavra está dizendo que nós devemos abrir apenas a nossa boca. Quem fala através de nós é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo do Senhor está conosco. Então profetize sempre. Você está vendo alguma impossibilidade? Existe ossos secos, seja na sua casa ou na vida de alguém que você conhece. Profetize, mas profetize com coragem. Eu me lembro que uma certa vez, lá no início da minha igreja agora completou 10 anos este mês, ontem foi o culto de encerramento de aniversário, mas nós existimos desde que iniciamos como congregação há 16 anos. E lá no início a gente fazia muitos cultos nos lares, porque a gente não tinha um templo próprio ainda, não tinha um local para reunir. E tinha uma senhora que ia na nossa igreja e ela vivia um estilo de vida muito miserável, mas muito miserável mesmo. Tinha filhos, morava em uma casa emprestada, próximo em uma área do Mandacaru, que quando a chuva vinha, alagava. As paredes eram de barro, era próximo a uma área que antes existia uma olaria. E a mulher vivia numa situação de extrema pobreza. A igreja ajudava sempre com cestas básicas, mas a gente não via prosperidade. E a igreja, irmão, não pode apenas dar a cesta básica, a igreja precisa ajudar de alguma forma. Mas naquele início, em que eu estava conhecendo a realidade daquela mulher, marcamos um culto na casa dela e eu nunca me esqueci. Aquela mulher até hoje ela não é cristã, mas veja a necessidade da profecia, de você profetizar sobre o vale de ossos secos. E quando eu falo extrema pobreza, era extrema pobreza mesmo. Tinha filhos, mas não tinha marido. Vivia de cesta básica, de igreja, de pessoas. Uma mulher que vivia quase que esmolando. Mas naquele dia a igreja Manancial entrou, não era Manancial ainda, era congregação, mas entrou naquela casa. E o Espírito de Deus, naquele momento, me comoveu. Quando eu vi tanta pobreza naquela casa, o Espírito de Deus me comoveu e disse, profetiza sobre ela. Naquele momento foi tão forte que eu pedi para que a igreja ali representada levantasse as mãos sobre aquela mulher. E a gente começou a fazer uma oração. E eu falei para ela no final da oração, olha, nunca mais a tua casa será a mesma. Porque a igreja do Senhor entrou aqui nesta noite para profetizar. E nós profetizamos, portanto, se você crer, você vai ver a sua vida mudada. 2 meses depois, uma irmã da minha igreja me chamou e falou, Nete, tu lembra daquela palavra profética que foi registrada na casa daquela menina? Eu falei, me lembro. Ela acabou de se casar, está morando em uma casa que agora é dela, do marido dela. O marido acabou também de comprar um carro, 2 meses depois, irmãos, porque ela tomou posse. Olha a importância da igreja profetizar sobre valos de ossos secos, no lugar improvável, no lugar impossível. Então talvez você esteja pensando, existe algo impossível também na minha vida. Profetize sobre você, profetize com coragem.
Não importa a situação, faça o que Deus manda. No texto foi sobre essa visão, foi sobre a palavra do Senhor que Ezequiel profetizou. Ele acreditou na palavra, ele fez com coragem, faça isso também. A palavra de Deus está dizendo que a palavra que sai da tua boca é palavra de bênção. Quando nós profetizamos, Deus age sobre nossas vidas, age sobre nossas casas, age em nossa família, age em nossos relacionamentos, age em nossos negócios. Deus age quando a igreja do Senhor abre a boca para profetizar. Então profetiza com coragem, porque Deus está aqui nesta manhã para te dizer que o vale de ossos secos, que porventura esteja sobre você, nesta manhã, não permanecerá. A sequidão jamais. Você vai florescer. A palavra está dizendo que haverá vida, mas você precisa abrir a sua boca e profetizar. E se possível, estas mãos que Deus te deu, que a palavra diz que são mãos santas, devem ser colocadas sobre a sua cabeça, deve ser colocada sobre o seu filho quando está dormindo, sobre a sua filha, sobre alguém que você muitas vezes sabe que está com problema. E às vezes a mão não precisa ser colocada na cabeça não, irmãos. Às vezes a oração nem precisa ser ouvida. A igreja do Senhor muitas vezes profetiza no oculto. Quando eu passo por alguém que eu sei que está vivendo no vale de ossos secos, e eu toco na pessoa, talvez a pessoa não sabe por que eu estou tocando, ali você está profetizando vida. Você está profetizando bênção. Então, se a tua boca não tem força para abrir, profetizar, levantar a mão e repreender, se a tua boca não tem forças para abrir e falar, toque, mas toque profetizando. E você vai ver que quando a gente profetiza com coragem, Deus age em nossas vidas. Então, olha, seja determinado, seja dedicado, seja resolvido. A igreja do Senhor precisa disso. Ser determinado, ter postura, falar, agir, irmãos. Ser persistente no falar. Saber que o Senhor está conosco. Incomoda o inferno tocando em vidas, igreja. Tocando na sua casa. Tocando em você. Profetizando que haverá vida, porque o Senhor é o Deus de vida, não é o Deus de morte. E nesta manhã Deus está falando com você. Se há alguém na tua vida, na tua história, que está precisando da tua profecia, profetize com coragem. Porque quem vai agir não é você, quem vai agir é Deus mediante a sua palavra. O que é que a palavra diz? Que quando nós oramos, que quando nós clamamos, que quando nós chamamos pelo nome do Senhor, Ele nos responde. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quer ver coisas ocultas sendo reveladas na tua vida? Coisas da parte de Deus? Profetize. Profetize com coragem. Abre a tua boca. E muitas vezes, irmãos, a profecia não vai acontecer. Na história que eu contei da menina lá que vivia na pobreza, 2 meses depois aconteceu. Mas existem profecias que você vai profetizar hoje, mas você só vai ver depois, no futuro. Deus age conforme a nossa necessidade. Se é para já, já Ele vai resolver a nossa vida. Mas se for para um futuro, a palavra diz que nós devemos ter paciência. Está escrito lá no Salmo 40, no Salmo 40, versículo 1, que nós devemos esperar com paciência no Senhor. E Ele faz o quê? Ouve o nosso clamor. É com paciência. O importante é ter coragem, o importante é profetizar. Aqui no texto, vejo aí nos versículos 4, 7 e 10, que o profeta Ezequiel, ele recebeu uma ordem de Deus para profetizar em meio a uma situação, no mínimo, embaraçosa, difícil. Nesta visão, o que é que tinha ali? Irmãos, imaginem, eu gosto de ler o texto imaginando como se eu estivesse lá. Imagine um vale de ossos secos. Possivelmente ali teria havido uma guerra, um massacre, muitas pessoas mortas. O texto não fala por quê, né, que havia aquele vale de ossos secos. Mas imagine a situação. Deus manda o profeta profetizar sobre ossos.
Não era sobre alguém que tinha acabado de morrer. Não era a mesma história lá de Lázaro com a história de Jesus, que Jesus foi lá e ressuscitou. Não havia apenas 4 dias. O corpo não estava apenas em decomposição. Eram ossos secos. Era um vale de morte. Não havia possibilidade. Era algo impossível. Aí o que a palavra está te dizendo nesta manhã? Que na impossibilidade Deus também age. Deus está te dizendo nesta manhã que o que você passa é muito pequeno diante deste vale de ossos secos. Há esperança, irmãos. Nós podemos sim florescer. A gente percebe aqui que ele estava diante de uma visão que representava uma situação totalmente impossível de ser mudada aos olhos humanos. Porque ossos secos não tem como voltar à vida, tem? Não tem como voltar à vida. Mas mesmo assim, não é? Deus não permitiu que o profeta Ezequiel perdesse a esperança e ordenou-lhe que profetizasse com coragem e com ousadia. E o que foi que o profeta fez? A palavra diz que o profeta abriu a sua boca, que ele liberou a palavra. E a palavra diz que o milagre aconteceu. O que é que está faltando para que nesta manhã você faça como profeta? Abra a sua boca e como ele profetize também com ousadia. Sabe por quê? Porque ele fez mediante a palavra do Senhor. E você também vai fazer nesta manhã mediante o que Deus está te mandando. Profetize sobre o vale. E pode ter certeza que vai acontecer o impossível. Porque o nosso Deus é um Deus de possibilidade. Amém, igreja? Saiba que nós como igreja do Senhor, nós nos alimentamos daquilo que profetizamos. Tem uma irmã na minha igreja, que todas as vezes que a gente conversa com ela, ela tem um sentimento de vítima, sabe? E também fica se martirizando. É aquela pessoa que a gente está muito amada, mas que a gente está ao lado e ela está sempre dizendo que não está bem, né? Que tem alguma coisa errada e tal. Irmãos, não é fácil a gente andar com pessoas assim. E quanto àquela jovem, uma menina ainda, eu estou sempre profetizando. E fico no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor, para que haja uma mudança. Existem pessoas que são como elas, que se alimentam daquilo que está profetizando sobre si. Se eu falo que eu estou doente, eu vou permanecer doente. Se eu falo que eu não estou bem, estou sempre falando isso, se eu ando criticando, se eu ando murmurando, eu estou profetizando coisas ruins sobre a nossa vida. Porque nós nos alimentamos daquilo que profetizamos, igreja. Provérbios capítulo 18, versículo 7, versículo 20 ao 21, vai falar sobre isso. Irmãos, a palavra vai dizer também que há poder na palavra que sai da nossa boca. E a língua, ela tem poder de vida e de morte. Então, o que é que você está profetizando sobre a sua vida? Profetiza a vida, profetiza a bênção. E Deus certamente vai fazer o melhor por sua vida. E cada palavra que nós liberamos, irmãos, tem poder para mudar situações, para nos renovar, para nos florescer, para nos trazer esperança. Então, abra a tua boca com coragem e profetiza. E a gente vai entender que com as nossas palavras também, nós temos poder de conquistar a nossa salvação. Veja que força, com a nossa boca. O que é que a palavra diz? Que nós devemos confessar Jesus como Senhor e como nosso Salvador. Romanos 18 vai falar sobre isso. Então a nossa palavra tem poder de salvação.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para conosco. O nosso Deus nos dá salvação. Eu preciso confessar. Então, abre a sua boca com ousadia, profetize sobre você. Amém? E finalmente, eu gostaria de falar que eu posso também ser renovada, eu posso também florescer na minha vida, quando eu creio na palavra que é ministrada a mim. Quando eu creio na palavra que é ministrada. Se a igreja crê na palavra que está sendo ministrada nesta manhã, haverá um renovo, haverá florescimento, você vai brotar. Tudo o que precisa ser feito é crer na palavra que está sendo ministrada, porque a palavra ministrada é a palavra de Deus. Aqui, o povo de Deus tinha perdido a esperança por estavam vivendo como escravos lá na Babilônia. Havia impossibilidade de sair. Ezequiel estava vivendo esse contexto. Havia impossibilidade ali de sair da Babilônia. O povo estava escravizado. Mas Deus, Ele havia feito várias promessas, né? E dado a sua palavra de que jamais Ele ia abandonar o seu povo. Porque Deus se importa com o seu povo, Deus não nos abandona. E Deus decidiu que tinha chegado, irmãos, a hora de resgatar o seu povo e de levá-lo de volta à terra. Deus faz conosco assim também. Quando nós conhecemos Deus, quando nós profetizamos com coragem e quando nós cremos na palavra de Deus, Ele olha para nós e diz, é o momento, é chegada a hora da vitória. E nesta manhã Deus está falando conosco também, é chegada a hora da vitória. Tudo que você precisa fazer é crer na palavra. Crê no que Deus está falando com você, porque quando nós cremos na palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. E nós conseguimos ver, mesmo que seja pelos olhos da fé, o sobrenatural de Deus acontecendo sobre nós e sobre os nossos entes queridos. Porque Deus é um Deus de bondade, que nos assiste. E que a palavra diz que Ele não fica só nos vendo, só nos olhando, não. Ele tem controle de toda a situação. E no momento certo Ele nos dará. No momento certo a vitória chegará. Tudo que nós precisamos fazer é não desistir. Deus age por nós e age no meio da igreja, age no seio da igreja. Quantas pessoas nós conhecemos que o seu testemunho de vida transformam outras vidas? Nesta manhã Deus está falando conosco também isso. Que quando nós o conhecemos, quando nós profetizamos e quando nós cremos na sua palavra, seremos um testemunho vivo do que Deus faz conosco. A igreja do Senhor deve testemunhar das bênçãos do Deus vivo. Em Jesus, meus irmãos, nós temos o cumprimento da promessa. A palavra diz que Ele morreu, mas não ficou ali prostrado. Ele morreu, mas não ficou ali na cruz. A palavra diz que Ele foi sepultado, mas Ele não ficou na sepultura. A sepultura se abriu. Então a promessa foi cumprida em Jesus. E essa promessa está sobre nossas vidas. Jesus veio para renovar as nossas esperanças. Jesus veio para nos fazer florescer. Jesus veio para nos dar a salvação. E um dia eu e você recebemos esta salvação. Portanto, vamos agora crer de que a promessa que está sobre nossas vidas vai se cumprir. E a vitória vai chegar no momento certo. O que nós não podemos fazer é ficarmos de braços cruzados, porque é uma vitória para receber, há uma vitória a caminho, mas nós precisamos ficar de braços abertos recebendo esta vitória. E como é que meus braços se abrem para receber essa vitória? Oração, palavra, profetizando, agindo, acreditando no poder de Deus sobre nossas vidas. Amém, igreja? Decida conhecer melhor a Deus. Profetize com coragem, abrindo a sua boca. Profetizando coisas boas, coisas agradáveis. E creia no poder da palavra de Deus.
e as suas esperanças certamente serão renovadas. Você vai crescer de tal forma como está escrito na palavra, apenas ao cheiro das águas você vai florescer. Que cheiro das águas são estes, irmãos? São momentos que nós vivemos na presença do Senhor, com intimidade com Ele. São momentos que nós estamos aqui na casa do Senhor, nós brotamos. Quantas pessoas que vêm para a igreja estão sem esperança, estão cansados da vida, estão esgotados, a sua mente está perturbada, há depressão, há dores, há angústias. Mas quando chega na casa do Senhor, brotam, vivem porque ouvem a palavra, porque alguém toca, porque alguém abraça, porque o abraço cura. Deus está falando com você nesta noite que aqui na igreja do Senhor há esperança. Na casa do Senhor a vitória. Ficarmos em casa, dentro do quarto, presos, sem esperança, angustiados, sem forças para agir, não vai trazer vitória para nós, não. Eu me lembro que uma certa vez, há quase 8 anos atrás, exatamente quando meu marido faleceu, um pouco mais de um mês, uns 2 meses após, o pastor me ligou e falou: Nete, faz a devocional no culto. E eu fui. Mas eu estava vivendo aquele momento de luto ainda, de muita tristeza. E eu sempre fui uma pessoa de riso muito fácil. Então as pessoas não percebem quando eu estou com algum problema. Porque eu não transmito, eu profetizo sobre a minha vida e não transmito minhas angústias para as pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, o nosso semblante cai, a gente anda de cabeça baixa, a gente não quer conversar com ninguém, fica transparente, que a gente está passando por algum problema. Eu não sou assim, eu aprendi na palavra, que eu não devo ser assim, que eu devo ter meu rosto formoso, que eu devo demonstrar alegria. Eu devo ser assim. Naquele dia eu fui para frente, minha alma estava angustiada, uma tristeza muito grande ainda. A perda do meu marido de uma forma tão terrível, sem esperar, mudou totalmente o meu estilo de vida, a história da minha família. Naquele ano de 2015, nós tínhamos vivido o melhor ano da nossa vida. Éramos líderes também do Ministério de Casais, o Ministério de Casais da minha igreja. Alguns aqui já conhecem, não sei se já teve algum intercâmbio com os casais daqui, mas é um Ministério de Casais muito abençoador, muito próspero, grande, sabe? Um ministério de família muito bom, graças a Deus por isso. E lá atrás, eu era uma das líderes, estávamos lá trabalhando, estava vivendo um dos melhores anos de nossas vidas. Minha filha tinha acabado de ir para a Feira de Santana, estava estudando, fazendo a faculdade. Meu filho tinha passado em um concurso, estava ensinando, sendo auxiliar de professor, mas estudando também, porque ele queria um cargo público, que depois passou, glória a Deus por isso. Foi um ano que nós fizemos um encontro de casais em um hotel fazenda, Foi um ano em que eu comemorei bodas de prata com os casais próximos e amigos. Fizemos uma festa linda. Esse foi o ano de 2015. E no dia 12 de dezembro o ano se acaba para mim, porque eu recebo a notícia de que meu marido tinha sido morto eletrocutado. Imagina, irmãos, a situação em que eu estava. Aí 2 meses depois, eu ali triste, o pastor me manda fazer a devocional. E eu vou. Triste, um aperto no coração ainda, mas um sorriso no rosto. Cheguei na frente, fiz exatamente como Deus ministrou meu coração, fiz a devocional, passei a palavra para o pastor e me sentei. Quando eu sentei no banco, eu falei: Deus, Tu sabe como eu estou, a angústia que está no meu coração, a tristeza que está no meu coração. Eu sei que Deus tem razão em tudo que faz e que todas as coisas que acontecem em nossas vidas são para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Eu sei que tudo é para o nosso bem, mas eu estou triste, eu estou precisando, meu Deus, agora do Teu abraço. Eu estou precisando, Senhor, do Teu abraço. Eu ali de olhos fechados fiz esta oração. Aí de repente eu senti um abraço por trás. Eu não abri os olhos naquele momento. Eu sentei de um lado onde quase não tinha ninguém, e uma irmã que estava do outro lado veio e me abraçou simplesmente. E ali eu senti que Deus estava me renovando.
Eu senti que Deus estava me dando aquele abraço que eu estava precisando para que aquela tristeza passasse. Eu sei que a dor do luto, a dor da perda não passa de uma hora para outra, mas ali eu senti Deus dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou presente na tua tristeza, eu estou presente na tua angústia, eu estou presente na tua dor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo 139 diz que o nosso Deus está conosco onde quer que estivermos. Olha, se formos na profundeza das águas, lá Ele está. Se estivermos aqui neste âmbito, Ele está presente. Se formos para qualquer lugar, Deus está presente. É um Deus presente em nós, que nos abraça, que nos renova, que nos faz florescer. Fui para casa. Chegando em casa, eu falei, eu deveria ter dito para aquela irmã que o abraço que ela me deu foi o abraço do Espírito Santo, foi o abraço de Deus. Por que eu não disse? Mandei um recado para ela, era cerca de 1h da manhã. É uma época quando a gente está no luto profundo, a gente perde o sono. 1h da manhã mais ou menos, eu mandei um recadinho para ela, agradecendo e dizendo: olha, você foi instrumento de Deus para a minha vida nessa noite. E falei para ela por quê. Eu pedi a Deus que me abraçasse, e no mesmo instante, você me abraçou. Você foi instrumento de Deus. Ela só viu o recado no dia seguinte. Irmãos, Deus, quando quer agir em nossas vidas, Ele não age só em nós. Ele age em grupo, Ele age entre pessoas, Ele age. Vejam que eu estava triste, mas eu ministrei à igreja, mesmo que fosse numa devocional. Mas eu estava dizendo para a igreja: olha, eu tive uma perda, mas eu estou aqui, porque eu sei a quem eu sirvo. Era isso que eu estava dizendo para a igreja naquela noite. Mas disse para Deus que eu estava triste. E sabe o que a irmã me respondeu quando ela viu o meu recado? Nete, eu fui para a igreja me questionando. E questionando Deus. E perguntei: Deus, para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou para a igreja fazer o quê? Me sinto inútil. Me sinto que não sirvo para nada. Qual a minha utilidade, Deus? E eu fui para a igreja, Nete, pensando assim. E quando vi que você terminou a devocional e sentou, eu fui impulsionada a só chegar ao teu lado e não te dizer nada, só te abraçar. E aí ela recebe uma palavra minha dizendo que ela foi instrumento de Deus para que a minha tristeza naquele instante tivesse um alívio. Olha o que Deus faz conosco. Percebam a importância do abraço? Percebam a importância da palavra? Percebam a importância de tudo que eu falei nesse texto, de conhecer melhor a Deus, profetizando, crendo na sua palavra, indo até as pessoas, abraçando, acolhendo. Você pode florescer e florescer também outras vidas. Deus usou aquilo que a gente fala, que de uma cajadada só, mata 2 coelhos, é assim? Deus usou isso. Me abençoou e abençoou a irmã. Pensa aí, é assim que Deus faz, irmão. Numa paulada só, resolve várias situações. Então profetize, toque, ame, aconselhe, fale, oriente, mas viva mediante a palavra do Senhor. Amém? Que Ele nos abençoe nesta manhã. Vamos ficar de pé nesse instante? Vamos orar? Glória a Deus. A Ele a glória eternamente. Vamos orar. Levante a sua mão para o alto. Vamos conversar com Deus. Deus, louvado seja o Teu nome por nossas vidas. Nós iniciamos o culto ao Senhor nesta manhã, sabendo que o Senhor é Deus presente, é Deus que nos renova, é Deus que nos floresce. Nós cantamos sobre este florescer. Nós ouvimos as irmãs cantando floresça. E ouvimos agora a Tua palavra dizendo que há possibilidade de florescer quando há morte. Eu não sei, Senhor, se há alguém aqui nesta manhã que precisou ouvir esta palavra, porque estava morto em seus sonhos,
que estava morto em seus relacionamentos, morto em suas finanças, morto em sua vida física ou na sua vida espiritual. Mas nesta manhã nós profetizamos vida e acreditamos que o Espírito do Senhor, que baixou naquela visão de Ezequiel, também está aqui nesta manhã para nos dizer que há possibilidade, que há esperança e que há renovo. Por isso, renova a igreja do Senhor, que a igreja possa, ó Deus, voltar para casa, mas nunca sair da tua presença. E chegar em casa e encontrar um ambiente de paz, onde o teu nome continuará sendo exaltado. Deus, em nome de Jesus, prepara a tua igreja para receber uma nova palavra à noite. Uma palavra que venha do coração de Deus para os nossos corações. Pai, que não seja apenas uma palavra que seja poética, que nos deixe apenas com o coração alegre, mas mesmo se for uma exortação, que sejamos exortados no Senhor para a glória do teu nome. Que a igreja seja exortada a agir, a buscar mais a Deus, a profetizar sobre a sua vida e sobre a vida do próximo, a profetizar sobre a família pastoral, a profetizar sobre o ministério, sobre essa comunidade de fé, a profetizar sobre esta vizinhança que precisa de Jesus, a profetizar onde quer que estiver, profetizar andando, profetizar correndo, profetizar trabalhando, mas profetizar no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor nesta manhã possa ter certeza de que o Senhor falou conosco e mediante a tua palavra nós vamos continuar, nós vamos brotar, como está escrito na tua palavra, que seja, Senhor, ao cheiro das águas. Eu não sei quantos irmãos estão precisando, ó Deus, do cheiro das águas para brotar. Oh Deus, eu não sei se nesta manhã a tua igreja percebeu que Deus está resgatando vidas muitas vezes cristãs, mas assoladas por algum tipo de desespero, por alguma tristeza, por alguma doença. Deus, em nome de Jesus, que a igreja possa crer e a partir de então possa receber as bênçãos que o Senhor profetizou nesta manhã. Glorifica o teu nome em nossas vidas, na vida da igreja. É o que nós te pedimos nesta manhã graciosa, já crendo que o Senhor que está conosco resolverá para a glória do teu nome todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória seja sempre dada ao teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.